Muito bem. Vamos falar de fracasso. E essa live eu vou falar sobre o meu trabalho principal, que é um curso, O Despertar da Deusa. Essa live vai ser a última oportunidade que eu vou dar para quem quer adquirir esse curso com desconto, tá? O mesmo valor, não é nenhum desconto, é o mesmo valor que as mulheres do ano passado adquiriram. A gente entrou num novo ano. Esse curso tem 5 módulos, tá? Autoestima, poder pessoal, alegria, relacionamento e prosperidade. Além disso, a gente tem encontro toda quinta-feira, ao vivo, às 21 horas, para poder liberar os bloqueios. E todas essas aulas vão indo lá para esse curso. O meu trabalho, ele é emocional, né? E ele tem muita energia dentro dele. Então, quanto mais toda quinta-feira a gente tem aula, então toda semana esse curso tá ganhando mais conteúdo, né? Então é natural que o valor dele passe a ser outro. Então eu vou dar, no final eu vou falar o valor, quanto é, e vou falar quanto que vai ficar, tá? E assim sucessivamente. Então se você tem interesse de ser minha aluna, a hora é agora. Se você quiser aproveitar o mesmo valor do ano passado, porque não vai mais ser esse valor. E assim sucessivamente, a cada ano, porque toda quinta-feira a gente vai estar lá ao vivo fazendo esse processo de desbloqueio emocional que eu vou explicar pra vocês como é que funciona. A trilha do recomeço é só uma provinha de sorvete. Sabe aquela provinha de sorvete que a gente recebe pra poder saber se a gente gosta ou não? Então é uma provinha que eu dou pra vocês do que é o meu trabalho. Quem já fez atendimento comigo sabe como é o processo de desbloqueio emocional. E eu recebo muita mensagem de gente falando assim que quer ser igual a mim, que quer fazer do jeito que eu faço, né? E esse é o maior erro que a gente pode cometer aqui na vida. É querer ser o outro, é querer fazer como o outro faz. Eu tenho uma história de vida totalmente diferente da sua. Eu tenho um músculo emocional totalmente diferente do seu. Então não adianta você querer fazer como eu ou ser eu, porque você tá aqui para ser você. E despertar a deusa é justamente isso, é despertar a deusa que você é. É essa força que eu passo para vocês aqui hoje, que saiu daqui de dentro, não é daqui da cabeça. A cabeça mente. A cabeça da gente mente. Quantas vezes você falou que estava bem e por dentro estava destruída? Então é uma reconstrução do seu coração, o processo do despertar da deusa, tá bom? Então, quem quiser entrar, vai ser um prazer. Você não pode ser eu, mas você pode ser minha aluna e aprender a ser você. Eu vou entrar no tema aqui agora, que é fracasso, porque a próxima aula da quinta-feira, às 21 horas, chama-se Assídia. Quem já estudou o tema Assídia, quem entende um pouco de autoconhecimento, quem busca autoconhecimento e quem não busca, sai daqui e vai lá comprar o livro do professor Hélio Couto ou compra o vídeo da aula do professor Hélio Couto, que fala sobre a Assídia, né? A única pessoa que eu indico, não conheço mais ninguém. Talvez tenha mais gente que fala desse tema, mas eu vou te indicar o que eu estudei. Eu não vou te indicar o que eu não estudei. Eu gosto muito desse colar. Ele representa aqui, ó, tá vendo? Meu coração de cabeça para baixo. Ele representa para mim que eu tive que me virar do avesso para conseguir ser essa que vocês estão vendo aqui hoje. Assídia, eu vou definir para vocês o que é assídia, tá? Assídia é como se fosse uma dor na alma, como se fosse uma doença da sua alma, do seu espírito. E você se fecha para o fluxo da vida. E quando você se fecha para o fluxo da vida, você trava a sua vida inteira. E só você pode se abrir para o fluxo da vida. E por que a gente faz isso? Eu vou dar exemplos aqui para você da sessão de ontem que eu tive com uma aquariana. Quando ela tinha 5 aninhos de idade, ela foi abusada sexualmente, né? E aí quando a gente entrou dentro dessa cena, aqui tem muito abuso. Na Terra tem muito abuso sexual. E normalmente abuso sexual são com pessoas de dentro da família, são com amigos, tios, primos, parentes, sobrinhos. É próximo, tá? E aí quando eu falei pra ela, defende essa menina, ela falou pra mim assim, já defendi. Eu defendi, eu fiz uma reunião, contei pra todo mundo, tarará. E desde aquele momento, com 5 anos de idade, a assídia dela começou. Ela se fechou. Ela começou a ser assim, ó, ainda brinquei com ela, ó. Falei, ó,
Agora você é assim pra vida, ó. A vida tá aqui acontecendo, você tá, vem, pode vir que eu tô pronta. Jab direto, jab direto. Você tá brigando com a vida. Desde quando você se traumatizou a primeira vez. E aí o que acontece? O ambiente que essa mulher trabalha é extremamente hostil. A vida dela, os relacionamentos dela, porque ela tá sempre pronta. Ela tá preparada pra brigar com a vida. Vambora. Jab direto. Compreende? Então assim, ó. Você se fechar pro fluxo, lembra de mim aqui, ó. Você tá aqui, ó, pronta pra dar porrada. E o que você tá criando? O que tá em volta de você é igual o que tá dentro de você. O que você tá criando? Um campo extremamente hostil pra você. E você vai atrair um monte de situação, ó. A vida vai cagar na tua cabeça para que você aprenda a voltar pro fluxo, para que você aprenda a abrir o campo. Então, a Cídia, essa aula de quinta-feira, por exemplo, a gente vai voltar, todo mundo lá ao vivo, a gente volta em um processo onde a gente fechou o fluxo da vida, onde a gente resolveu entrar na contramão da vida. Ok? Então, para vocês entenderem o que a gente faz lá e o que é o tema da aula dessa quinta, toda quinta tem um tema. Depois dessa aula, a próxima, aí a gente vai para uma aula de merecimento. Porque depois que você se abre para o fluxo, você tem que sentir que você merece o bom, senão não vem. Então, presta atenção aqui. Eu atendi uma sagitariana e ela falou para mim assim que ela queria ser igual a mim. Que ela assistiu uma live minha e que ela ia ser igual a mim agora. Ela ia focar no trabalho e nos filhos dela. Ela não ia mais focar em relacionamento. Ela saiu de um casamento de 30 anos e ela tava no Tinder. Um cara pegou a grana dela lá no Tinder e aí ela ficou mal, mas mesmo assim começou a paquerar um outro cara e tava gostando desse outro cara. Aí fracassou de novo com esse cara, tá? E o que aconteceu? Fracassou de novo com esse cara. E aí ela tava querendo ser igual a mim. Só trabalhar e cuidar dos filhos. Só que eu sou capricorniana com sol e lua em Capricórnio. Trabalhar pra mim é mais gostoso, me dá orgasmo mais do que sexo. Olha aqui, é sábado de tarde, a piscina tá aqui, na frente do meu apartamento. Um sol maravilhoso. Mas eu gosto de trabalhar. Eu sinto prazer em fazer o que eu faço aqui. Por isso eu faço. Compreende? Pra mim, o meu desafio é ao contrário. É me divertir. Então eu me obrigo a me divertir. É ir a um barzinho, é ir a um cinema, é ir a um teatro. Eu me obrigo a me divertir, porque isso falta em mim. Eu brincava de trabalhar quando eu era criança. Eu brincava de ser adulta. Eu brincava de crescer. Então eu gosto disso, tá? O curso do Despertar da Deusa é justamente isso. Ela é minha aluna lá na mentoria, essa cliente. É pra despertar quem ela é. Ela não é a Gabi. Ela não é a Gabi. Entende? Ela veio aqui pra ser ela. E se ela quiser ser eu, ela vai sofrer. Porque sagitariana, amor, é fogo na raba. Sagitariana, amor, adora beijar, adora fazer amor, adora dançar, adora festa. É muito oposto de mim. Talvez ela tenha que desenvolver o lado dela de trabalhar, de ter foco, de correr atrás do que ela quer. Compreende? Cada aluna minha é de um jeito. E eu tenho o meu jeito. Então não adianta você querer ser eu. Esse é o maior erro. É quando você vê alguém, você fala que quer ser igual a pessoa. É você sai de você e vai ser. Todo mundo tá sendo. Ou alguém que admira, ou enfim. Enquanto você não fizer um processo de desenvolvimento emocional, você não vai ser você. Tá? Então o despertar da deusa é para quem quer ser verdadeiramente quem é. E aí eu vou entrar aqui num processo para explicar para vocês o que é análise. O que é análise? Ontem à noite, aqui vem muitas pessoas, né? Muitas mulheres que estão sendo traídas, que estão num processo de assídia, assim como eu. Tava morta na vida. Minha vida estava pelo avesso. E a vida era de quem? Minha. Ó, o coraçãozinho que eu falei pra vocês. Eu tive que me virar do avesso pra me conhecer. E isso nunca acaba. Toda quinta-feira, elas vão dentro delas e eu vou dentro de mim. Toda semana eu tenho sessão de terapia. Eu faço terapia. Todo final de semana, todo sábado e domingo. Outra coisa que me dá muito prazer, estudar. Eu adoro estudar desde pequeno, eu adoro ler, sabe? Eu adoro pesquisar, eu estudo o que ninguém estuda. Uma pessoa me perguntou assim, viu minhas mandalas lá e perguntou assim pra mim, como que você sabe fazer isso? Aí eu falei, aprendendo, estudando. Todo mês tem um encontro de tarô com uma mestra que me ensina uma mandala nova, né? Então assim, eu sempre fui buscar
Eu sempre gostei porque é meu, é de mim, desde pequenininha. Eu não faço isso porque eu quero aquilo. Eu faço isso porque me dá prazer. Então me dá mais prazer ficar ali assistindo uma palestra do Hélio Couto de 2 horas do que ficar lá na churrasqueira comendo carne e tomando cerveja. Compreende? Então eu sei quem é a Gabi hoje e cada dia eu sei mais, tá? Aqui vem muita mulher traída, né, que terminou um relacionamento. E aí eu sempre coloco lá nos stories, se você for lá nos stories hoje, você vai ver que quem perdoa é Deus. Eu não perdoo. E aí muita gente fala que mudou a vida, né? Só vendo os meus stories, mudou a forma de se relacionar assistindo as minhas lives. Você vai ganhando mais consciência pra aprender a se valorizar, é óbvio. Mas você não é como eu, lembra que eu falei? Talvez você saiba perdoar. Eu sempre... É um grande desafio pra mim. Aprender a perdoar. Eu perdoo. Eu vou explicar pra vocês que eu perdoo. Porém, eu não convivo mais com a pessoa. E todo mundo que passa na sua vida tem um grande porquê. Eu falei lá hoje, vou dar esse exemplo pra vocês entenderem o que é analisar. Você vai aprender, sendo a minha aluna, a analisar a sua vida e de sensibilizar. Tirar a dor, tirar o sofrimento que você carrega aí, tá? Tirar o peso. Tudo que eu falo pra vocês aqui, eu já chorei muito em sessão de terapia falando. Curou porque eu quis curar. Você não falar das suas dores, ou você não tratar as suas dores, vai apodrecer você. Essa cliente minha falou que chegou em Salvador pra ver a tia e tava horrorizada, porque a tia tava com câncer no rosto. Pois é. Quando a gente não processa as nossas emoções, o corpo apodrece por dentro, porque o corpo cura pra gente. Então, quando chega no corpo físico, a doença é boa. A doença, ela não é ruim. Estudem a metafísica da saúde. Cada doença corresponde a uma questão emocional que não foi resolvida. Então, você pode escolher. Se você quiser se tornar consciente da sua dor e tratar ela, senão, de alguma forma, você vai ser tratada. Nem que venha uma doença para expurgar de dentro de você, vai ser tratado. Por bem ou por mal. Não tem aquela coisa? Você pode aprender pelo amor ou pode aprender pela dor. A escolha é sua, certo? Se você quiser aprender com amor, vem ser minha aluna, que com certeza eu vou conseguir te ensinar. Agora eu vou contar pra vocês uma história que eu já chorei muito por causa dela, pra vocês entenderem o que é desensibilizar e analisar a sua própria vida. Vamos lá. Quando eu era adolescente, quando eu tinha 16 anos, 15, por aí, eu tive um namorado. E eu vou explicar também como é que eu faço as minhas escolhas, tá? Por que que eu escolho não perdoar? Eu analiso antes disso. Vou explicar pra vocês como eu analisei 14, 15 anos. Eu já fazia essa análise. Então é porque desde pequena, gente, eu sempre... Capricórnio é sério. Entende? Capricórnio é sério, Capricórnio é responsável. Então eu tenho Sol e Lua em Capricórnio. Eu sou capricorniana vezes 2. Olha aí. Né? Então cada pessoa tem um signo. O signo é tipo esse filtro aqui do Instagram que eu tô usando. Você pode até falar assim: ah, eu não tenho nada a ver com o meu signo. Provavelmente você não faz ideia do que é astrologia. Astrologia é uma ciência do céu, não é um horóscopo de jornal, tá? E é muito, muito profunda. Inclusive dentro desse curso do Despertar da Deusa vai chegar em um módulo de astrologia, sim, onde o mapa astral é uma foto do céu na hora que você nasceu. Como se fosse uma carta de Deus pra você, dizendo aqui, ó, suas qualidades, seus pontos fracos, seus pontos fortes, seus bloqueios, o que você precisa liberar, melhorar. Aí um astrólogo lê pra você isso. Eu sou astróloga, minha primeira formação é astrologia. E aí você fala, caraca, e agora? Como é que eu faço isso? Agora eu sei. Sabe aquela coisa, a ignorância é um presente? É um presente. Marte representa suas lutas, Saturno representa, a gente chama de Saturno, representa os seus desafios. Vênus representa a forma como você se relaciona. E se eu ler o seu mapa inteiro, todo mundo tem todos os signos. Só que eu tenho muitos planetas dentro de Capricórnio. E eu tenho muitos planetas dentro de Capricórnio. E eu tenho o Sol em Capricórnio. E na minha casa 7 de relacionamento. Então assim, eu tenho muito mais conexão com Capricórnio do que com os outros signos. Mas o mapa astral é uma pizza de 12 fatias. Cada pessoa
Todo mundo tem os 12 signos no mapa, porém tem signos que são mais fortes. Onde está o sol, onde está a lua, quem ascendia no horizonte na hora que você nascia. O ascendente não é o boy que você vai pegar. O ascendente é quem ascendia lá no horizonte quando você nascia. Então é muito profundo para uma pessoa dizer para mim assim, ah, não, eu não acredito em astrologia. Você não sabe nem o que você está falando. Provavelmente você nunca estudou astrologia. Porque se você estudar astrologia, e na maioria das pessoas, todo mundo adora astrologia. Ninguém entende muito, mas todo mundo adora olhar o horóscopo. Por mais que a pessoa fale, eu não acredito em astrologia, se ela vê um horóscopo ali na frente dela, ela lê. Ela lê, ok? Então, assim, talvez você não tenha noção da profundidade, igual tem a ciência do corpo humano. Você também provavelmente não faz ideia de como é que funciona a ciência, mas quando você precisa, você vai no médico. Talvez você não faz ideia de como é que funciona o seu corpo por dentro, mas o médico sabe, né? Então, astrologia é a mesma coisa. Talvez você não faça ideia de como funcione, mas é muito profunda. Então, dentro do curso do Despertar da Deusa, vai chegar um momento, o meu trabalho é um curso de desenvolvimento emocional. Então, vai chegar um momento onde a gente vai fazer os desbloqueios do mapa astral. Eu vou ler o mapa de cada uma e a gente vai fazer o processo de desbloqueio. Então, você pode entrar para esse curso, porque eu tenho certeza que igual esse coração aqui, ó, que eu falei, que eu virei de cabeça para baixo, eu tenho certeza que eu vou te virar de cabeça para baixo também. E você vai se tornar quem verdadeiramente você é. Beleza? O que eu fiz? Na adolescência eu me apaixonei. A minha primeira análise que eu tive que fazer dura foi essa. Na adolescência eu me apaixonei por um cara que chamava... Esse eu vou dar um nome. Tiago. Caladinho. Desde a primeira vez, o Tiago, ele era um cara sexy. Ele tinha um escort europeu branco, rebaixado, todo com película, e atrás ainda tinha escrito caladinho. E aí ele passava com aquele sonzão do carro, bum, 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 o vidro meio abaixado assim, fumando um cigarro. E desde quando o carro dele passou por mim a primeira vez, eu me apaixonei por ele. Eu queria namorar com ele. E eu namorei com ele, ok? O que aconteceu comigo e com o Thiago? A minha mãe tinha uma forma muito estranha de me proteger. Então ela não via a hora de me expulsar de casa. Tem um motivo por isso. Por isso que ela vivia me expulsando e queria que eu saísse logo de perto dela. Não vou falar esse motivo aqui. Mas quem sabe um dia. Quando eu comecei a namorar com o Thiago, ele morava sozinho e eu praticamente fui morar com ele. Vocês já viram relacionamento de adolescente, como é que é? Eles se grudam, né? Que não querem largar nunca mais. Eu era adolescente, eu tinha 15 anos. Não mais do que isso, tá? Eu tinha 15 anos. O Thiago deveria ter uns 24. Ele já era bem mais velho do que eu. Ele já estava construindo uma carreira lá no exército, né? Ele já era bem mais desenvolvido. E aí... o que aconteceu? Cara, um cara de 24 anos com uma menina de 15, ele leva ela lá no céu, né? E ele me levava lá no céu. Depois ele me levou no meu primeiro inferno. Você vai ter muitos infernos e você vai ter muitas mortes durante a sua vida aqui. Eu tive muitas mortes. Essa foi uma das... Essa foi, acho que eu me lembro, assim, na minha adolescência, essa foi a minha primeira morte. Mas na infância eu já tive algumas mortes. Por exemplo, quando a minha mãe foi embora comigo da casa do meu pai, da casa da gente, eu acordei na casa da minha avó com 2 anos de idade. Essa foi a minha primeira morte. Ela falou que eu chorava tanto. Quando eu cansava, eu botava minha chupeta e eu tirava de uma boneca que eu tinha, que chorava e falava, mamãe, ué, mamãe, ué. E aí a boneca chorava, aí eu botava a chupeta da boneca, tirava a minha e aí eu começava a chorar. Então, imagina, essa foi a minha primeira morte. Eu provavelmente queria saber cadê a minha avó, cadê o meu pai, né? Só que eu tinha 2 anos, eu não sabia perguntar. Eu demorei muito pra falar. Quem vê assim não pensa, né? Mas pra eu falar, teve que ter simpatia. Teve que pegar um pintinho, botar na minha boca, fazer piu-piu, pra poder falar. Certo? Porque eu não falava. Você consegue imaginar eu sem falar? Pois é, não falava. Então a gente já era um bloqueio. Você percebe que a gente tem vários bloqueios emocionais, né? Então, esse já era um. Então essa morte pequenininha, essa da adolescência foi uma grande morte, um grande choque de realidade.
eu meio que já tava praticamente morando com o Thiago, né? A gente tinha nosso quartinho ali, nossa cama, nossos edredons, nossos travesseiros, tudo maravilhoso, né? Aquele cara me levava lá no céu, era o primeiro sexo. Eu odiei perder a virgindade. Eu não sei como foi com vocês, mas eu detestei. Quando você tá ali dando aquele amasso de virgem, o amasso de virgem é mais gostoso do que o sexo em si. Quando você tá, pra mim, quando você tá ali dando aquele amasso de virgem, que chegar e fica dolorido em cima, sabe? No outro dia, aquele amasso, né? E chega aquele clímax e tal, é uma delicinha. Mas quando eu transei pela primeira vez, ardeu, sangrou, doeu, não teve prazer nenhum. Eu odiei perder a virgindade. Então, quando eu conheci o Thiago, foi a primeira vez que eu gostei de transar. Eu gostei de fazer sexo pela primeira vez com o Thiago. Não foi o meu primeiro, não foi com ele que eu perdi a minha virgindade, mas ele foi que me ensinou que sexo era bom. E ele era muito sedutor, muito, muito mesmo. E ele fumava maconha, ele cheirava cocaína. Brasília é muito assim, tá? Porque Brasília é muito funcional, a gente trabalha e estuda muito. E normalmente todo mundo é de fora. Então, para lidar com os vazios emocionais, o ser humano ele precisa de uma dinâmica, dor e prazer, dor e prazer. Se você tá sentindo dor, você quer um prazer. E a droga, eu falo pro meu filho assim, não use droga, porque droga é uma delícia. Droga é muito gostoso. O cigarro libera uma dopamina incrível, o álcool dá uma dormência, né? A cocaína te traz uma concentração. Então, assim, eu falo pro meu filho isso. Não usa, porque se você usar, você vai gostar. Vai experimentar. Aqui nessa terra a gente experimenta as coisas, ok? E nessa época, namorando com esse cara sedutor, eu já fumava cigarro, né? E ele fumava maconha. E às vezes eu fumava um baseado com ele. Ele ia me buscar no trabalho, né? Aí imagina, sexo e baseado e macarrão. Eu sou descendente de italiano. Tinha uns macarrões que vendia nas esquinas, assim. Então a gente fazia um sexo maravilhoso. Aí a gente saía fumando um baseado, sentava, comia um macarrão e voltava pra dormir. Olha que delícia, né? Já consegue imaginar? Não sei se você já fumou um baseado algum dia na sua vida, mas te traz um relaxamento muito grande. Tanto que é utilizado, né, em tratamentos de câncer. Abre um apetite e te dá uma leveza. Você relaxa e você começa a rir. Você começa... É gostoso, é prazeroso. Mas eu não sou maconheira. Eu não sou ganja girl. Eu nunca fui comprar uma maconha. Eu já fumei um baseado com meu tio, já fumei um baseado com meu primo, fumei um baseado com esse gatinho, mas eu não ia em Boca comprar maconha, nada, eu nem precisava daquilo. Eu só fazia aquilo porque eu não queria desagradar aquele cara. O cara eu tava apaixonada, e eu queria parecer cool, eu queria parecer descolada, por isso que eu fumava, sabe? Eu assistia Sex and the City, então tinha a Carrie Bradston, ainda bem que pararam, né, que proibiram cigarro em novela, em filme, né? É meio que proibido, porque realmente sugestiona muito, né? Vira um arquétipo. Então a Carrie Bradston, que é a escritora do Sex and the City, eu sempre amei escrever. E eu via ela escrevendo, né? E fumando o Marlboro Light e tal. Então eu fumava Marlboro Light igual a ela. Eu não queria fumar, eu queria ser a Carrie. Compreende? Eu não queria fumar um baseado, mas eu queria ser cool pra aquele cara. Eu queria que aquele cara percebesse que eu era descolada. Eu tinha 15 anos, ele tinha 24. Eu queria que ele percebesse que eu era como as meninas mais velhas. Eu morria de medo dele me abandonar, dele me trocar. Entende? E adivinha o que aconteceu? Exatamente isso. Antes de mim, ele namorava a Silvia. A Silvia já tinha 3 filhos. A Silvia era linda, sabe? Cabelo curto. Uma mulher pra ter cabelo curto, cara, ela tem muita personalidade. Então a Silvia era uma gata. E eu morria de medo dele voltar pra Silvia, porque a Silvia era apaixonada por ele. Quem não era? Quem não era? O cara era o gato da parada. Do nosso mundinho ali, ok? Não é o gato pra todo mundo. Porque quando uma pessoa é gata pra você, é pra você. Eu tô contando aqui o meu mundo, o mundo da Gabi. E aí o que aconteceu? Um dia a gente brigou. Sabe lá Deus por quê? Eu tô falando do baseado que vocês vão entender no final dessa história aqui, tá? Sabe lá Deus por que a gente brigou. E eu saí com a Thaís, uma amiga minha, fui pra uma festa. E quando eu voltei, eu tava indo pra casa da minha mãe, que era na mesma rua que a dele. Não, eu já morava, eu não lembro se eu acho que eu tava indo pra casa da minha mãe, porque a gente tinha brigado. E eu ir pra casa da minha mãe, a minha mãe entrava em pânico. A minha mãe tinha pavor de eu voltar pra casa, tá? Então, vocês vão ver o que ela fez, mas com a intenção de... Ela fazia de uma forma ruim, mas a intenção interna era me proteger, compreende? Mas me doía muito.
Eu passei pela casa dele, o carro dele tava na rua, ele nem colocou pra dentro da garagem, tava com vontade de transar, com certeza, porque ele nem guardou o carro. Em Brasília tem muito roubo de carro, acho que não sei como é hoje, mas todo mundo quebrava o som, ou quebrava o vidro pra roubar o som pra poder vender, né? E o vidro do carro dele tava quebrado e tinham roubado o som que eu dei pra ele de presente do Dia dos Namorados. Bem feito, bem feito. Mas eu, boazinha, falei, cara, eu vou subir pra poder avisar pra ele. Tô batendo na porta, o Thiago não abre, batendo na porta, o Thiago não abre. Falei, essa porra teve uma overdose, né? Eu sabia que ele usava droga. E aí eu fui abrir a coisa com um cartão. Gente, eu sempre fui muito esperta. Sempre fui muito esperta, muito esperta. Falei que essa é a minha qualidade materna, né? A qualidade da minha mãe que eu mais tenho é a esperteza. Eu só não uso pra passar a perna em ninguém. Eu sou esperta pra resolver minhas coisas, tá? Então eu entrei pela janela, tô empurrando a porta não ia, e a porta tava quebrada, a porta não dava pra trancar, olha que sorte. E eu empurrava a porta não ia, eu empurrava, ele empurrava, eu empurrava, ele empurrava. Quando eu falei, pode abrir, eu não vou sair daqui, com quem que você tá? Quando eu abri a porta, no meu edredom, na minha cama, ele estava com uma menina chamada Scarlett. Essa história eu tô dando os nomes dos personagens. Ela sabia que ele era meu namorado? Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Aquilo ali foi a minha primeira morte. Aquilo quebrou meu coração em 300 pedaços. Espatifou meu coração de uma forma que eu não sabia nem como eu ia ir em frente. É assim que eu vou explicar pra vocês que desde essa época, como eu faço as minhas análises pra fazer as minhas escolhas. Você vai aprender a fazer as suas análises pra fazer as escolhas de vocês. Tá? É isso que você vai aprender sendo minha aluna lá no Despertar da Deusa. Eu imediatamente desci, fui pra casa da minha mãe, uma tristeza na alma, choro, 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 choro. Ninguém podia falar pra mim, oi, que eu chorava. E aí, porque já me viu e perguntava, cadê o Thiago? Era essa a situação, não era esse sorriso aqui não, tá amor? A situação era essa. E nisso que aconteceu isso, o que eu quis? Olha o assídio aí. Eu me fechei pro fluxo da vida. Eu não queria nunca mais amar. Primeiro, quando eu era muito pequenininha, eu queria não amar a minha mãe. Mas eu não conseguia. E as coisas que ela fazia comigo me dava muita raiva. Então eu sentia raiva por amar. E aí o Thiago, quando isso aconteceu, veio tudo à tona. Eu fiquei com uma raiva tão grande, tão grande, tão grande, que eu vou contar pra vocês o que eu fiz. Ele começou a me procurar. Eu tinha que ir lá buscar as minhas coisas. Eu tinha roupa, eu tinha tudo na casa dele. Eu sabia a hora que ele não tava em casa. Eu fui lá pegar todas as minhas coisas. Eu quebrei a casa inteira. Eu não sabia usar as palavras. Eu não sabia expressar o que eu tava sentindo. Eu quebrei tudo. Eu quebrei até a luz. Que eu queria que... Botei os cacos em cima da cama. Que eu queria que ele chegasse drogado. Acendesse a luz. Olha isso. Todo mundo é uma assassina, tá? Acendesse a luz. Não tivesse luz e ele deitasse nos cacos e morresse. Eu queria que ele morresse. Era isso que eu queria. Ok? Foi isso que eu fiz. E ele começou a ficar atrás de mim. Eu não sei se ele ficou atrás de mim porque ele queria se justificar ou se porque ele queria me matar, né? Eu quebrei a casa inteira. Eu nunca mais ouvi a voz do Thiago. Não tinha jeito de ninguém me fazer falar com ele. Ele foi atrás da minha mãe. Ele entrou na casa da minha mãe. Sabe o que a minha mãe fez? Falou assim, se ela perder esse emprego, ela vai voltar pra você. Ligaram na loja que eu trabalhava. Falaram que eu usava drogas pra me demitir. Eu usava drogas com ele, mas eu não ia comprar droga, eu não era uma drogada, compreende? Eu só tava usando ali pra poder me divertir, não pra me destruir como ele fazia. A droga, ela faz duas coisas com você, o álcool, qualquer droga, ela potencializa. Se você tá mal, você vai ficar pior, se você tá bem, você vai ficar melhor. Ele usava droga porque ele tava mal pra ficar bem. Eu usava droga só pra me divertir. Quando eu tava ali com ele. Nem precisava, porque se ele não usasse a droga, eu nem usaria. Se ele não fumasse o baseado, eu nem fumaria. Eu não sei enrolar, eu não sei deschavar. Eu só sabia fumar mesmo. E dava uns 3 traguinhos e já ficava... Ai, como eu sou? Eu já sou, ó, zen, amor. Sem nada. Imagina, 2 bolas de maconha eu já tá... Falou, galera, tá na cara que todo mundo se gosta, né? Então não precisava daquilo. Ele precisava, eu não. Mas eu usava porque tava com ele. E eles contaram isso pra minha chefe. Quando eu cheguei no shopping pra trabalhar, tava as minhas chefes sentadas no banco me esperando.
E elas me contaram o que aconteceu. Aí eu morri de novo, né? Sua própria mãe fazer isso com você? E aí? Como você confia na vida depois disso? Eu tinha perdido meu namorado, que eu tava apaixonada. A minha mãe, no mesmo dia. E essa é a segunda vez que a minha mãe fez isso comigo. A primeira vez, eu já contei em outras lives. Quando eu era mais nova, um menino pediu pra namorar comigo. Ela não deixou eu namorar com ele, me fez terminar com ele, terminei. Eu passei da escola. Olha, a primeira vez, a nossa vida é uma repetição. Isso já aconteceu com o Thiago, porque já tinha acontecido com o Fábio Alex e com a Dayana. A minha melhor amiga tava beijando ele. Quando eu vi, eu fiquei em choque, cheguei em casa chorando. Sabe o que a minha mãe fez? Foi lá na casa da minha amiga e pediu pro pai da minha amiga deixar eles namorarem. Eu tive que ver o meu namorado namorar a minha melhor amiga por causa da minha mãe. Então, olha como de novo é um ciclo de repetição, certo? E se eu não cuidasse, se eu não fizesse o meu processo de desenvolvimento emocional, isso ia acontecer direto. Isso ia continuar repetindo. Meus relacionamentos iam acabar, lembra? Meus relacionamentos iam acabar porque eles iam me trocar por outra. Porque lá atrás, com 12 anos de idade, 13, isso aconteceu com o Fábio Alex e com a Dayana e eu já me fechei. Ali já virou um bloqueio. E os seus bloqueios, os seus medos, todos eles vão se tornar reais. Pra você ver que você não morre. Pra você entender que você tá aqui na Terra justamente pra liberar os seus bloqueios. Não é porque você é boba, não é porque você é trouxa, mas a sensação que dá é essa. De que Deus não me ama, de que tá aqui é horrível, de que... Cara, eu não queria estar na Terra. Eu me lembro de eu pequenininha, tinha uma música da Cassiane que eu gostava muito. Eu vim de uma família evangélica, né? Que era assim, eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar. Eu cantava essa música com uma fé de dormir e acordar morta. Morta no céu, né? Eu queria sair da terra de qualquer jeito. Eu me lembro muito pequenininha de ficar cantando essa música e pedindo pra Deus pra eu não acordar no outro dia. Eu tinha medo de morrer, então eu não me matava, não fazia nada. Mas eu não queria estar aqui, de tamanha dor que eu sentia. Porque eu tinha uma emoção muito frágil, eu sou muito sensível. Eu trabalho com invisível, gente. Eu trabalho com tarô. Eu trabalho com energia, eu trabalho com reiki. Entende? Eu trabalho com astrologia, com as estrelas. Olha o tamanho da sensibilidade que eu tenho. Qualquer coisinha que uma pessoa fazia me magoava profundamente. E eu tinha que entender que as pessoas estão fazendo o que é bom pra elas, não o que é bom pra mim. A minha mãe era mãe solteira. A intenção que ela tinha quando ela não deixou namorar com esse menino, pedindo pra ele namorar com a minha amiga, era de me proteger. Porque assim ninguém ia tirar minha virgindade. Vocês lembram que era um tabu a virgindade? Vocês lembram que era nossa, a menina tinha que casar virgem, né? Ainda mais eu que vim de família evangélica. Então, assim, a forma como a minha mãe escolhia pra me defender, me doía muito. E eu sou mãe. Compreende? Eu sou mãe. Então, eu sou mãe e eu procuro fazer ao contrário de tudo que a minha mãe fez. E, às vezes, eu tô querendo fazer igual. Tem algo dentro de mim que é muito igual à minha mãe, por isso que eu vim com essa mãe. Mas eu não cedo. Dá muito trabalho cuidar de outro ser humano, dá muito trabalho educar outro ser humano, dá muito trabalho, sabe? É xixi, é cocô, é comida, é despesa, é escola, dá muito trabalho, entende? Então ela não queria cuidar. Eu também às vezes não quero cuidar do meu filho, eu não sei se você já sentiu isso, mas quem é mãe, às vezes a gente tá tão cansado que a gente não tá conseguindo nem cuidar da gente. E a gente ainda tem que cuidar. E eu tenho 2 filhos. Então eu procuro respirar e falar, vambora, tem que ir, tem que cuidar. Você trouxe aqui pra terra. Você veio pra cá pra isso. Entende? Então, assim, é um desafio, é um desenvolvimento de emoção mesmo. Então, o que aconteceu? Pra ter o desfecho aqui dessa história. Eu não sabia usar as palavras, quebrei a casa do cara inteira. Nunca mais falei com o cara. Eu sabia que pro Thiago eu não voltava. Porque ele realmente despedaçou o meu coração. E como que eu faço essa análise? Eu demorei muito tempo pra esquecer. Eu nem sei. Eu casei, eu tive filho, inclusive. A primeira vez que o pai do Nicolas me agrediu a gravidez inteira. E a primeira vez foi isso. Ele falou assim, você ainda é apaixonada pelo Thiago. E eu falei, eu sou mesmo. Aí ele deu um tapa na minha cara. Eu não minto, gente. Eu não minto nada. Eu era apaixonada pelo Thiago, mas eu nunca voltaria pro Thiago. Por isso que eu falo pra vocês. Ser apaixonada, você pode, mas você tem que aprender a fazer suas escolhas. Como eu fiz a minha escolha? Eu estava extremamente apaixonada pelo Thiago,
Mas eu pensei, cara, sabe o que ele queria me falar, provavelmente? Que ele usou droga, que ele cheirou uma carreira de cocaína, que ele tava drogado, né? Ele ia dar uma desculpa muito convincente. E quando você é apaixonada por uma pessoa, ele fala meia dúzia de mentira aqui no seu ouvido e você acredita. Então eu não queria falar com ele porque eu ia acreditar nele. Ele me amava, sim, é óbvio. Não é porque ele saiu com aquela Scarlett que tudo que a gente viveu acabou. Não. Mas eu sabia, dentro do meu coração, que o Thiago faria aquilo de novo comigo. Pra mim, trair e coçar é só começar. Ele ia usar isso, ele sempre ia fazer isso, ele sempre ia usar droga, porque ele usa droga. Então ele sempre ia se drogar, ia botar a culpa na droga e eu ia ficar nesse looping. Só que eu vi a minha mãe dentro de um relacionamento que eu falava, cara, eu não quero ser igual a ela. Então eu não tive um exemplo bom da minha mãe, mas eu tive um exemplo ótimo. Porque pelo menos eu sabia o que eu não queria pra minha vida. Eu não queria alguém que me fizesse de trouxa. Isso eu não queria. Ok? Então eu não perdoei o Thiago. Não é por causa de amor. Vocês escutaram? Eu tava com outro relacionamento. Eu tava grávida, mas eu ainda amava o Thiago. Eu era extremamente apaixonada por ele. Eu não sabia nem se um dia aquilo ia acabar, mas acabou. Depois eu me apaixonei por outro, por outro, por outro. A gente sempre tem uma capacidade infinita de amar. Só que eu faço as melhores escolhas pra mim. Eu já tava trabalhando no shopping. Lembra que eu falei que eu não dava R$1 por mim? Quando eu tava trabalhando lá na padaria. E aí a Meika, maravilhosa, me levou pra trabalhar com ela. Então eu já tava no emprego legal. Já tava ganhando a minha grana. Cara, quando eu ganhei meu primeiro salário no shopping, eu trabalhava na padaria, eu ganhava R$275. Pagava um quartinho de aluguel, que era 260, sobrava R$15 pra eu comer. Inclusive, a minha amada mãe já me alugou um quarto. Minha mãe já me vendeu uma goiaba. Eu poderia te contar aqui várias coisas que a minha mãe já fez, que hoje eu falo normal, desensibilizada, ok? A minha mãe foi o que ela podia ser. Com a mãe que ela teve, ela ainda foi boa. Porque a minha avó, puta que pariu, é de cair o cu da bunda. Então, comparada à minha avó, minha mãe foi boa. Só que a minha mãe, ela era muito melhor antes desse relacionamento. Então eu senti a falta de uma mãe que eu tive, que eu não tinha mais. Então era uma sensação de abandono muito grande. E eu já não tinha pai. Então eu tive que tratar muito essa ferida de abandono. E trato até hoje dentro das sessões de terapia que eu faço. Dentro do despertar da deusa, que é o que eu tô aqui pra te falar, tá? Escolher é difícil. Escolher o que é bom pra você, mais ainda. Pra mim, naquela época, bom pra mim era o Thiago, porque eu era apaixonada. Mas bom pra mim mesmo, eu tinha que cuidar de mim. Eu não tinha pai, não tinha mãe pra cuidar de mim. Minha mãe já não queria mais cuidar de mim. Minha mãe não via a hora de não me ver nunca mais na frente dela. Então eu tinha que aprender a cuidar de mim. Foi assim que eu fui aprendendo. Algumas escolhas eu fracassei, outras não. E fracassar, gente, faz parte. Fracassar. O meu relacionamento com o Thiago foi um fracasso. Comparado com, se eu for olhar o final, né? E às vezes você fracassar não significa que você é fracassado. Eu era muito boa vendedora nessa loja, na outra loja que eu fui, mas um dia eu fui trabalhar na Oboy, eu vendo qualquer coisa. E eu amava a Oboy, todas as minhas roupas eu comprava na Oboy. Mas eu fracassei trabalhando na Oboy porque eu odiava vender na Oboy. Eu era consumidora da Oboy, eu não era vendedora da Oboy. Eu era gerente de um banco, eu amava, eu fui ser gerente de outro banco e foi um fracasso. Então eu sou um fracasso? Não, mas às vezes eu vou fracassar. E saber que às vezes você vai fracassar, eu me sentia fracassada quando acabou meu relacionamento com o Thiago. Sentia que eu não era boa de cama, sentia que eu era mais nova, que ele queria meninas mais velhas. Eu achava que o problema estava em mim e não nele. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, mas eu sabia que se eu voltasse pra ele, ele ia fazer de novo. Então não é que eu não perdoo, eu perdoo a pessoa quando ela me trai, me sacaneia. Ninguém é perfeito, eu também não sou. Também já traí namorados meus, entende? Então assim, eu não sou perfeita, porém eu não vou querer, se eu sei que aquela pessoa vai fazer aquilo de novo comigo, eu não quero estar perto dela. Eu já briguei com amigas que hoje são super amigas, eu já briguei com amigas que hoje eu não falo mais. Por quê? Porque se eu continuar sendo a minha prima, que era minha amiga desde 2 anos de idade, ela sempre ficou com namorados meus e eu nunca me dei conta. Quando ela deu em cima lá do cantor, eu falei, cara, aqui é o fim da nossa trajetória. Porque se eu continuasse amiga dela, ela sempre ia dar em cima dos meus namorados. E lembra que isso já é uma coisa que me acompanha desde 12 anos de idade? Quem que você acha que vai mudar? O mundo? O mundo não vai mudar, porque o mundo tá me reproduzindo o que tem aqui dentro. Eu fiquei tão traumatizada com o que a Dayana, minha melhor amiga, fez comigo, que eu passei por isso várias vezes. Algumas vezes não eram amigas.
Mas o que eu quero te dizer é assim, ó. Se você não liberar os seus bloqueios, quem vai liberar? Quem? Vocês entendem que não dá pra uma pessoa quando ela fala pra mim assim, Gabi, eu quero ser igual a você. Não dá, não vai dar. Porque você tá aqui pra ser você. A Vânia tá aqui pra ser a Vânia, a Fátima pra ser a Fátima, a Flávia pra ser a Flávia. Cada pessoa tá aqui pra ser quem verdadeiramente é. Então, o despertar da deusa vai te ensinar a ser você. A ser quem você é. E vai te ensinar a equalizar toda a sua história de vida, assim como eu conto a minha aqui pra vocês hoje, sem chorar. Sem sofrer, sem doer, ok? Eu não vou esquecer o que aconteceu, eu não tenho problema de memória. Eu não vou conseguir amar a minha mãe agora, como eu amava ela quando eu era uma bebê. Porque tudo que ela fez, né, tem uma carga emocional. Porém, eu não vou odiar minha mãe pro resto da vida. Eu não tenho raiva, eu não tenho nada da minha mãe. Eu acho que, assim, eu tenho um amor muito profundo por ela. Um amor incondicional, porque ela me deu a minha vida. Ela cuidou de mim, ela foi uma puta mãe do cacete. Teve uma hora que ela se perdeu no caminho. E tá perdida até hoje. Tá perdida. Se um dia ela voltar pro caminho, a gente pode se relacionar. Mas se eu deixar a minha mãe aqui, todas as vezes a minha mãe, eu já dei tanta chance pra minha mãe só pra ela me machucar de novo. Ela não me machuca porque ela quer. É porque ela não sabe ser de outro jeito. E me machuca com coisas simples. Como, por exemplo, vir em Salvador e ficar na casa de outra pessoa, sabe? Passar aqui tão perto, vir na ilha e não viver os meus filhos. Meu filho mais velho é grudado nela. Tá lá na casa dela agora. Entende? Então, assim, eram coisas emocionais que a minha mãe me magoava. Até hoje é. Então, pra eu não ficar toda hora, sabe? Imagina uma ferida e toda hora você fica apertando, um furúnculo, você toda hora fica apertando, é melhor não conviver. Entende? Eu escolho não conviver com ela, mas não quer dizer que eu não ame a minha mãe. Eu vou amar infinitamente e eternamente. A gente está entrelaçadas pela eternidade, pela energia do amor. Eu torço para que até o final dessa vida a gente se reconecte, se ela voltar pro caminho. Não é o caminho que eu quero, é o caminho que eu acho que é melhor para ela, né? Que não vai me ferir, que não vai me magoar. Se ela não voltar... Peraí, filho, que a mamãe tá gravando aqui. Olha que flautista, lindo, maravilhoso. Eu só aprendi a O que acontece? O que acontece? Ela... Na próxima vida, amor, a gente vem juntinha de novo. Os espíritas têm... Eu não tenho nenhuma religião, mas eu sou extremamente espiritualizada. Eu estudo todas. E eu gosto de... Cada coisa eu gosto de uma coisa. Cada religião eu gosto de uma coisa. Né? Eu tenho uma empresa mesmo, agora eu chamei uma mãe de santo pra poder ir lá bater umas folhas, né? Pra limpar o ambiente. Eu não conjuro espírito, não faço trabalho pra trazer nada disso. Mas uma limpeza no ambiente. Aí quando ela terminar eu faço uma mandala do tarô. Eu acredito em tudo, gente. Eu acredito em tudo. Eu não tenho problema com nada, eu não tenho preconceito com nada, tá? Os espíritas, ele fala assim, que todo mundo que a gente se relaciona aqui são pessoas que em outras vidas a gente não se deu bem de jeito nenhum. E aí é uma oportunidade que a gente tem de mudar isso, né? Então quem sabe na próxima vida eu venha mãe e ela venha filha. E aí a gente consegue equalizar, porque eu acho que eu sou uma mãe competente pra ser a mãe dela. Ela não teve mãe. A minha mãe não teve mãe. A minha mãe foi dada na feira quando ela era um bebê pra ser vendida. O que eu vou esperar dela? Nada. E durante muitos anos, eu justifiquei o que a minha mãe fazia comigo pela história de vida que ela teve. Só que o fato dela ser uma vítima não dá o direito dela de me fazer uma vítima. Compreende como é que é? O fato de você ter sido vítima não te dá o direito de criar outras vítimas. E não mudava dentro de mim o que eu sentia. Foi muito trabalho interno, muito. E vocês vão ter um trabalho enorme dentro de vocês. E vai ser um prazer ter você como minha aluna, tá? O valor desse curso no ano passado foi R$ 997. Ele vai aumentar agora para R$ 1.497. Então eu vou dar... São 5 módulos. Autoestima, poder pessoal, alegria, relacionamento e prosperidade. Além de todos os encontros que a gente tem ao vivo toda quinta-feira. Olha isso, gente. Artista, geminiano. Posso fazer meu pitch de venda aqui? Posso vender? Eu posso descer? Posso vender? Pode. Vai lá. Desce desse jeito aí. Toca a flauta lá pra todo mundo. É lindo demais. Oh, meu Deus. Eu sou apaixonada por esses meninos. Eu vou aprender a tocar amanhã.
Vidoca, você já sabe. Não sei. Só precisa se lembrar. Você já aprendeu em outras vidas. Em outra vida eu não sei. Em outras vidas você já Em aprendeu. outra vida podia ser até o filho do Michael Jackson. Filho do Michael Jackson, se ele quisesse. Os meninos aqui em casa amam o Michael, tá? Eles Eu não dançam. amo, não. Eu não amo. O Nicolas ama o Michael, assim, na Eu vida. Vou fazer meu pitch de venda aqui, então, agora pra vocês. Vamos lá. Se vocês quiserem aprender a desensibilizar a vida de vocês, assim como eu fiz com a minha, né? Virar o coraçãozinho. Eu falo que esse colar aqui, eu falei lá no início da live, é o meu colar da vida. Então, assim, virar o seu coraçãozinho de cabeça pra baixo e esvaziar ele. Tirar daí de dentro tudo que não serve mais. Porque que ia adiantar eu andar com essa dor toda dentro de mim? Nada, eu só ficava chorando. Chorava. Toda vez que a minha mãe aprontava, eu chorava. Toda vez que eu chorava. Toda vez que eu era traída, desmanchava. Agora se eu pegar um cara que eu namoro na cama com outra, eu falo, ai, que sorte, cara. Que sorte. Que sorte. Porque quem perdeu foi ele. Eu sei quem eu sou. Então ele que se ferrou, porque eu não vou ficar com ele. E eu vou fechar a porta e vou dizer, amor, continua aí, viu? E vou seguir minha vida. Entende? É lógico que eu vou, na minha sessão de terapia, eu vou ficar com uma raivinha. Ninguém gosta de ser traído. Vocês acham que Jesus gostou de ser traído por Judas? Não, mas a situação era necessária para que houvesse o que aconteceu aqui para todo o desenvolvimento do planeta Terra. Então Jesus segurou a onda porque precisava. Entende? Passar por aquilo. Mas é desagradável. Ser traído ninguém gosta. Ok? Mas, às vezes, se eu não tivesse sido traída pelo Thiago, né? Talvez eu não estivesse aqui me desenvolvendo. Talvez não estaria. Entende? Sua história de vida é sua história de vida. Seria o Thiago, seria o João. O Fábio Alex fez a mesma coisa, o Thiago fez a mesma coisa, o cantor fez a mesma coisa. Vocês percebem que não adiantava trocar o personagem? Eu tinha que trocar a protagonista. Era a protagonista que precisava organizar e mudar a vida? Pois é, eu tinha que mudar em mim, tá? Então todo mundo que se matriculou nesse curso o ano passado entrou na jornada por 997. Eu vou dar essa oportunidade de novo para quem fizer a matrícula até amanhã, às 0 horas, de entrar pelo preço de 997. Depois, você pode entrar quando você quiser, mas depois, a partir de segunda-feira, o curso vai estar 1.497. Esse vai ser o valor da jornada durante esse ano. No ano que vem, vai ser outro valor. Por quê? Porque toda quinta-feira a gente tem aula e toda quinta-feira o curso fica maior, né? Então, se você está recebendo mais, eu preciso receber mais também, porque eu dei mais. Não é isso? Senão, o que eu me sinto? Lesada, né? Eu tô dando e não recebo. Qual é a sensação que a gente fica? De que a gente está sendo roubada. E o meu trabalho é energético. Então, não pode permanecer o mesmo valor. Então, por isso, ele vai ter um reajuste anual, porque todo ano vai ter mais coisa lá dentro. Para você entrar lá e, esvaziar teu coração. Não interessa o que tenha te acontecido. Aconteceu. Aconteceu e você não precisa mais levar com você. Tem que resolver. Beleza? Vai ser uma honra ter você como minha aluna. Vai ser uma honra te ajudar a despertar a deusa que você é. Você só precisa se lembrar de quem você é. E lá, aula após aula, você vai saber quem é você. Quem é você? Como é a sua história de vida? O que você passou aí? Quais foram os seus processos de assídia que fecharam você para o fluxo da vida? Fecharam o seu coração. Cada processo, cada mortezinha que a gente vai tendo ao longo da vida, vai fechando a gente. E a gente fica, bora, pode vir, vida. Aí você começa a brigar com a vida, vambora. Vem que eu bato. Até quando você vai querer ficar batendo na vida? Que cansa. Chegou uma fase que eu falei, não quero mais viver. É uma dor, era uma morte na alma. Eu me lembro de dar murro assim na parede. Chorar, porque meu pai morreu. E aí do meu pai eu já não posso falar tanto, tá? Da minha mãe tá muito bem equilibrado. Do meu pai eu ainda trato muito em terapia. Muito. Minha questão com meu pai, minha amiga, dói aqui, dói na minha alminha aqui, Meu pai tem meu coração, tá? E durante a minha jornada inteira, e é muito lindo, eu tive uma aula de ancestralidade, eu não entendia porque meu pai tinha morrido, meu pai morreu muito novo. E aí eu tenho uma escola de magia que eu estudo também, eu trago isso pra vocês, porque eu estudo em uma escola de magia, onde eu aprendo tudo isso, que eu compartilho
com quem compra o meu trabalho. E a gente teve um ritual de ancestralidade, que é para curar os nossos ancestrais. E aí eu me conectei com meu pai para entender o porquê que o meu pai tinha ido embora tão jovem aqui da Terra. E aí apareceram todas as cenas da minha infância que eu ia sofrer algo, ele lá sentado do meu lado me protegendo. Ó, quero até chorar. Então ficou claro, eu entendi o porquê que a gente teve que se separar, a gente teve que dar esse até breve, e lá na frente a gente vai se encontrar de novo. Essa vida aqui é uma jornada, a gente só fica aqui no máximo 100 anos, tá? Então daqui a pouco eu vou sair desse corpo, minha alma vai, seu espírito vai. Então tudo que você aprender aqui vai ficar no seu espírito, tudo que você desenvolver aqui emocionalmente, você vai levar com você. É um presente da vida, sabe? E eu me lembro de tá dando um murro assim na porta, chorando e pedindo pro meu pai, porque eu sempre me conectei, já que ele não estava aqui, eu pedia para ele me ajudar a encontrar o caminho, né? E nesse dia apareceu, e a gente recebe muita ajuda de caminho. Desde 13 anos de idade eu me conectava com ele. Ele morreu quando eu tinha uns 8 anos. E eu me lembro que quando eu recebi a mensagem, ligaram para dizer que ele tinha morrido, eu voltei a brincar, eu não acreditei. Porque eu sabia que a alma não morria, entende? Eu nem chorei. Acho que é por isso que eu choro hoje, que eu nem chorei. Então, a alma pra mim, gente, a alma sempre vai ser eterna. Sempre. Então, essas coisas que eu passei aqui estavam na minha alma. Eu já tive essa mãe, porque, ó, falo da minha mãe, eu já volto ao normal. Do meu pai eu não posso mexer muito. Tem muita coisa pra desensibilizar do meu pai. Hoje mesmo eu saí de uma aula onde uma colega colocou lá um floral de pinheiros. Meu pai ia para dentro da mata para trazer pinheiro de árvore de Natal. Meu pai tinha um orquidário, então eu tenho sempre uma orquídea na minha casa que me conecta com o amor que eu sinto dele. Então, acho que foi o meu primeiro grande amor que eu perdi, né? Eu comecei falando lá na live do meu primeiro processo de assídia com 2 anos de idade. Então, meu pai foi o meu primeiro amor que eu perdi, né? A gente nunca mais, a gente se viu algumas vezes, mas a minha mãe não deixava muito. A minha mãe cortou meu pai de todas as fotos, de todos os álbuns de infância. Eu tenho uma fotinha ali, eu pequenininha com meu pai, que foi a única coisa que restou, assim. Minha mãe cortou. Meu pai era loiro, do olho azul, um gato, maravilhoso. Meu pai tinha um pé de maconha plantado em casa. E a minha mãe, menino do interior, né? Ele dizia que quando eu nascesse ele ia parar de usar drogas. Mas ele era muito sensível, gente, igual a mim. Essa sensibilidade vem do meu pai, não vem da minha mãe. Dá pra vocês perceberem, né? Da minha mãe não vem. Quais são as qualidades que vêm do seu pai? Quais são as qualidades que vêm da sua mãe? Você já sabe? Porque ninguém é só defeito. Minha mãe não é só defeito. Minha mãe é esforçada, minha mãe é criativa, minha mãe é dinâmica, minha mãe é professora de costura, minha avó era professora de culinária, né? Eu sou professora de energética. Então você percebe que eu tinha que vir nesse núcleo familiar. Eu tenho muitas qualidades que vêm da minha mãe, né? Embora ela tenha os defeitos. Todo mundo tem defeito, eu também tenho os meus. Não pense que eu não tenho, eu tenho. Então, do meu pai, do lado do meu pai, essa sensibilidade que eu tenho vem dele. Então, se a gente hoje não sabe lidar com os nossos sentimentos, imagina o meu pai, há 34 anos atrás. Ele usava maconha, só que ele começou a cheirar, ele começou a se aplicar, ela começou a ficar com muito medo, então ela esperou ele trabalhar e fugiu comigo. Ele dizia que não queria largar dela, ameaçava ela, né? Então ela se sentiu ameaçada e fugiu comigo. E ela não ia me deixar com esse pai. Como é que ela vai me deixar com meu pai? Drogado. Imagina. Meu pai não estava conseguindo cuidar nem dele. Então ela foi uma ótima mãe. Ela fez o que tinha que fazer. Entende? E tudo isso que ela fez, eu não vou falar isso em live e nem posso contar isso pra vocês aqui. Eu até conto lá dentro do meu curso. Mas ela só fez tudo o que ela fez. Ela só me expulsava da casa dela e da vida dela pra poder me proteger. Era a forma dela de me proteger. Porque tem um outro processo aí por trás. Então isso aí eu não só conto no curso. Vai no curso que a gente conta, tá? Então é isso. Tem que conhecer a sua história de vida. A Gabi é a Gabi. A Kim é a Kim, a Cris é a Cris. Cada pessoa que tá aqui tá pra ser quem é. Se você não souber quem você é até o final dessa vida, na próxima vida acontece tudo de novo. Eu falei, Deus, por favor, eu faço tudo o que precisar aqui nessa vida, mas eu quero reencarnar de preferência em um planeta de luz.
Porque aqui na Terra o bicho pega, é traição, é abuso, é inveja, é ciúmes, a energia é muito baixa. Porém, eu não acho, eu tô aqui porque eu já fui assim, tá? Imagina que foi uma escala de evolução. Todo mundo já foi ladrão, já roubou, já, sabe? Aí aprendeu que o caminho não era por ali. Então é um caminho de ascensão. Eu falei, Deus, eu faço o meu trabalho interno, eu vou aqui dentro do meu coração, esvazio tudo, mas por favor, eu quero ir para um planeta de luz, ou pelo menos reencarnar em uma família de luz. Uma família que saiba lidar melhor com as emoções. Meu pai não sabia lidar com as emoções dele, a minha mãe também não, eu também não. Vocês viram que eu quebrei a casa do cara inteira? Eu também não sabia usar as palavras, eu aprendi. Vocês viram que eu falei pra vocês lá no início da live que eu nem falava? Nem falava, teve que fazer simpatia pra eu falar. Então, se você não sabe expressar o que você sente, você sente raiva, você sente mágoa, você sente ciúmes. Você tem que aprender a usar as palavras pra expressar o que você sente. E você só consegue colocar em palavras o que você consegue sentir. Você tem que sentir pra poder conseguir expressar. Então, hoje eu conversaria com a pessoa, falaria, pô, cara, você fez isso, me magoou. Segue tua vida aí que eu sigo a minha. Eu não preciso quebrar mais a casa de ninguém, porque eu sei falar. Entende? O que você não sabe falar aí, que tá preso? É isso que você vai liberar dentro do curso do Despertar da Deusa. Beleza? Vai ser um prazer ter você como minha aluna. E você tem esse desconto até amanhã, à meia-noite, tá? Depois, na segunda, você vai poder comprar normal, só que com um preço novo. Então aproveita, corre lá, se você quiser saber quem verdadeiramente você é, tá bom? Beijos, bom final de semana pra vocês. Se divirtam, se divirtam. A vida é pra gente viver e ser feliz, tá? Curem o coração de vocês, que em volta vai ficar tudo maravilhoso. Tchau.